Shalom, pessoal! Estamos começando o nosso Compartilhando Vida. Sejam todos bem-vindos e com prazer, hoje começando mais uma etapa ou mais uma fase do Compartilhando Vida. Compartilhando Vida, você já sabe, nós vamos compartilhar a vida de Deus, a Torá no coração. E hoje nós temos a nossa convidada, a Ângela. Ângela, é um prazer estar recebendo você aqui no nosso Compartilhando Vida, direto de Porto Alegre, vamos dizer assim, né? Direto de Porto Alegre. Então tá bom. Shalom, tudo bem? Shalom. É uma honra, né, estar aqui compartilhando, né, esse tempo em que a Torá entrou no meu coração, Nossa, né? que bênção. E então eu quero me apresentar. Meu nome é Ângela Lupe Ferraz. Eu sou de Porto Alegre. Eu trabalho, sou funcionária pública estadual e trabalho numa instituição de saúde. Desculpa, eu sou enfermeira e trabalho numa instituição de justiça. E eu me converti quando eu tinha 24 anos. Já faz 35 anos que eu me converti. Então, nesse tempo, né, vinha numa igreja tradicional, aprendendo a palavra de Deus de uma maneira um pouco mais branda, no sentido de conhecimento, não era tão profundo, né? E até que, em 2022, numa live pelo Brasil, ao meio-dia, entrou no meu celular o apóstolo Aguinaldo, né? Nessa live, eu disse, tá orando pelo Brasil, então eu vou assistir, eu vou orar junto também. Olha só que legal. E daí eu comecei a acompanhá-lo, porque ele fazia a live todos os dias ao meio-dia, orando pelo Brasil. E aí, conforme a gente vai assistindo no YouTube, mais vídeos vão aparecendo, né? Até porque você gente. se inscreve no canal e tudo mais, e aí começa a aparecer mais vídeos. Né? Isso, daí me inscrevi no canal e fui indo, né? Ouvindo, e aí comecei a ver os vídeos que ofereciam sobre libertação, me interessei muito, né? E começou assim, eu comecei a ter um confronto daquilo que eu aprendi e cria com aquilo que ele falava. E aí o que eu fazia? Eu ia para a Bíblia, eu ia ver se aquilo que ele estava falando era verdadeiro mesmo ou não, né? Porque as verdades que eram transmitidas eram muito mais profundas do que eu já tinha aprendido. É, na verdade, uma mudança completamente de mente, né? Ou seja, obviamente você foi confrontada. Sim, e muito, né? Muito confrontada. Muito confrontada. E era uma... dentro, né, do coração da gente, era uma... A gente não sabia definir. O que eu estou recebendo... tá indo contra tudo aquilo, não contra, mas assim, muitas coisas que eu aprendi não são verdadeiramente como eu aprendi. Não é como está escrito. E como é que eu não tinha visto isso antes? Então, em 2022, isso era antes das eleições, 2023, em março de 2023, eu comecei a fazer a quebra dos altares de todos os vídeos que o pastor já tinha produzido e deixado à disposição no YouTube e que tinham a ver com a minha história, que eu mesmo pude, através das informações que a gente vai tendo nos vídeos, eu pude me espelhar e ver, eu necessito disto. Olha só. Bom, aí Mas então... isso, cortando só para fazer essa pontuação de que é importante, você já vinha trabalhando, você já vinha estudando sobre libertação? Não. Na igreja que eu estava, acho que uns 20 anos atrás, teve um movimento de libertação, mas foi apenas assim um vento e passou. Ele não teve uma sequência e não era tão aprofundado, né, como o pastor
o apóstolo Aguinaldo nos trouxe, né? E também da questão do Tribunal Celestial. Sim, porque aí você começou a participar ali daquelas quebras de altares e entender sobre o tribunal. Isto. E casualmente, neste ano, eu fui pela primeira vez solicitada pela Justiça para que eu fosse jurada. E eu participei de 2 júris. Então, aquilo estava muito na minha mente, né? Eu conseguia fazer uma relação muito rápida do tribunal celestial que o pastor apresentava com aquilo que eu tinha vivenciado, né? Então eu via, mas é isso mesmo, parece que que eu estou vivendo com aquilo que ele está determinando no tribunal, aquele momento, né? Então eu estou vivenciando aquilo. Então foi muito importante o fato de eu participar daqueles tribunais como jurada, porque eu pude associar, né, a realidade vivida com a realidade espiritual. Você estava vivendo ali, digamos, o local das testemunhas. Isso mesmo, é isso mesmo. Como se fosse no silêncio, seria as testemunhas, né? Isso. Então, bom, daí eu comecei a assistir cada vez mais e ficar cada vez mais emocionada com tudo aquilo, bebendo aquilo, né? E em maio eu fiz, junto ao pastor, uma... como é que é o nome? Uma imersão? Não, mentoria? Uma mentoria, que também falava sobre libertação. Era uma mentoria coletiva com outras pessoas, né? E foi uma bênção na minha vida, né? Foi uma bênção na minha vida aquela mentoria. E aí eu continuei ainda na igreja que eu estava, tradicional, e junto com um apóstolo ouvindo, né? Mas já estava assim muito inclinada a me dissociar da igreja que eu estava, porque não tinha mais como estar com 2 fontes, né? Com água de 2 fontes. Exatamente. Então, na primeira, eu nunca tinha primiciado. Sempre fui uma serva do Senhor que dizimava e ofertava. Nunca tinha ouvido falar de primícia. Foi um romper para você? Foi algo... Foi uma coisa diferente. Então, eu comecei a ver, né? O que era primícias, né? E confrontando com a palavra, né? E eu decidi, então, em Shavuot, lá em 2023, a primeira vez que eu dei primícia. E a partir de lá, nunca mais eu deixei de dar primícia. E aí, então, é tão interessante. Quando eu entrei nesse serviço público, eu entrei em 2014. E de 2014 até 2023, nós nunca mais tínhamos tido nenhum tipo de aumento salarial. Havia muitas promessas, mas não vinham. E tão interessante que foi um destravar o primiciário. Por quê? Porque naquele ano, quando eu primiciei, houve, então, a liberação do aumento pelo gestor. Nossa. E, além da liberação do aumento, foi em agosto, e era para nós recebermos no final de agosto. E eles anteciparam para 15 de agosto, e ainda era retroativo ao mês da primícia, né? Então foi, né, uma bênção que não vem só para mim, né, mas vem para todos aqueles funcionários, né, servidores daquele mesmo setor do meu trabalho, né? Então eu percebi assim o quanto era importante, né, primiciar, estar de acordo com o que diz na Torá. Pois é, eu vi até que você está com uma Torá aqui. Olha que linda essa Torá. Estou com uma Torá e eu estudo a Torá. Você, aonde você vai, você está com ela. Eu estou com ela e eu estudo a Torá, né? Então
Muitas coisas da minha vida eu consertei estudando a Torá, não sozinha, mas com o pastor Aguinaldo, às 6 horas da manhã, 6:30 da manhã, depois foi para as 7 horas da manhã, no devocional dele, porque ele estudou de Gênesis a Deuteronômio todos os dias, né? Quase todos os dias. E ali, muitas coisas da minha vida que vinham erradas, né? De ações que eu fiz no passado, eu pude consertar. Então, uma delas que eu vou contar é essa, que a minha mãe já havia falecido e deixou uma ação judicial contra o Estado. E nós ganhamos essa ação. E eu sou filha biológica, então, da Jussara Helena e do Agripino. Mas eu fui doada para o José Lupe. Coisas de famílias. Mas eu sempre tive minha mãe do lado, porque a minha mãe era companheira do José Lupe. Mas eu, na minha certidão e na minha carteira de identidade, eu sou filha só de José Lupe. E quando ela faleceu, né, e deixou essa ação judicial contra o Estado, porque ela também era funcionária pública, ela tinha, na verdade, de herdeira somente uma sobrinha minha que ela tinha adotado, que ela tinha registrado, né, no lugar da minha irmã. E então, lendo a Torá, eu entendi que o primogênito precisa ter porção dobrada. E o que aquilo me tocou lendo a Torá naqueles dias, eu não sei exatamente a passagem, né? E me tocou, mas quando a gente recebeu, a gente dividiu em 3. E não estava correto, porque a gente deveria ter dividido em 4 e a primogênita receber porção dobrada. E ainda tinha que eu tenho uma outra irmã, que é a Lígia, né? E que ela foi criada com uma prima do meu pai. E ela tem o nome, né, dessa família, que são os Flores Brilhantes. E eu também lembrei, nossa, que erro, né? Eu não sou mais filha de direito dela, porque eu não estou mais registrada. Eu sou só filha biológica, mas a Lígia também é. Então, o que eu fiz? Eu peguei todo aquele valor, dividi em 5 e devolvi para minha irmã Lígia e devolvi para minha irmã Marlene, que é a primogênita, a porção da primogênita e a porção da Lígia. E eu me senti muito bem de sair dessa situação que não era adequada, né? E principalmente, talvez as pessoas possam até dizer, mas por que se a legislação brasileira diz que é dividido em porções iguais? Mas é porque eu queria cumprir a palavra de Deus. Eu queria cumprir a Torá. E isso aconteceu. Isso fez muito bem para mim. Foi um destravar, né? Bom, uma outra situação que eu gostaria de contar então eu aprendi também na Torá que a gente deve, que todo filho primogênito é do Senhor. E que se ele não vai servir junto ao Senhor, ele tem que ser resgatado. E eu coloquei aquilo no meu coração, que eu precisava cumprir isso e resgatar a minha primogênita, que é a Mariane. E fiz isso, né? Me programei financeiramente, conforme o que diz na Torá, né? E fiz o resgate dela. E foi tão interessante. As pessoas podem não acreditar, mas eu sei que foi isso. Porque Jesus disse que nós temos todas as bênçãos celestiais nas regiões celestiais. Liberadas. Né? Liberadas. Então, se a gente não tem, porque tem alguma coisa travando, né? Então, eu me lembro, assim, que foi numa quinta-feira que eu fiz esse resgate. A minha filha estava numa situação muito difícil, que eu nem vou comentar aqui, que é a minha primogênita. Exatamente naquele horário, portal das 15 horas, que ela foi resgatada. No outro dia, a minha filha menor, que é a Gabriela, que estava
em home office, já tinha recebido uma promoção e nem sabia. Quando ela foi segunda-feira para o trabalho, ela já tinha recebido uma promoção vertical e horizontal. E a vertical ela precisaria ter curso superior e ela nem havia terminado ainda. E além de tudo, uma horizontal, porque não chegou só na mudança de cargo, mas já de letra. Foi abençoada já por esse cumprimento da palavra, que é o dos resgate do primogênito. Passou-se mais ou menos 2 semanas ou mais, a minha filha voltou ao trabalho e ela foi... pessoas disseram, por que tu não te candidata para ser chefia da instituição de saúde que tu trabalha? Porque ela também é enfermeira, trabalha numa emergência, num complexo hospitalar de Porto Alegre. E ela foi aceitando aquela ideia e se inscreveu. E tinham mais de 40 pessoas muito bem conceituadas e preparadas. E ela foi a pessoa que foi escolhida. E o salário dela dobrou. Nossa. Não é só isso. Eu também tenho uma neta chamada Caroline, que é enfermeira também. A casa tem casa muitos dos enfermeiros. Dos enfermeiros. Da saúde. Isso. Tudo da saúde. E a minha neta Caroline, então, estava com Covid. Ela também trabalhava numa instituição de saúde, numa emergência, numa UPA. Um trabalho bem pesado, né, em UPAs. E ela ligou para uma colega e perguntou, onde que eu vou? Porque acho que eu tô com Covid, onde que eu vou? Para a colega dela. E a colega disse assim para ela, eu acho que tu tem que mandar o teu currículo para tal hospital. E ela disse assim, mas nem entendi, né? Mas eu vou mandar. E ela mandou o currículo. E ela agora está trabalhando nesse hospital, que é uma instituição nova, um hospital zeradinho, assim, ó, que iniciou em Porto Alegre. E ela está indo muito bem. E ela também melhorou muito o salário dela. Quase duplicou. Então, eu vejo assim, que quando a gente cumpre os preceitos do Senhor, a gente recebe aquilo tudo que Deus tem preparado para nós, né? Então, a obediência é uma coisa muito importante, porque lá em Deuteronômios 28, a gente tem todas as bênçãos, mas tem um se, né? Que é, se obedecerdes, comereis o melhor dessa terra, e será cabeça e não cauda, e tem muitas bênçãos. Mas se tu não obedecer, tu não vai colher isso, tu vai colher outras coisas que ninguém quer, porque todo mundo quer a bênção. E Deus determina tudo isso lá em Deuteronômios, e no final ele ainda disse, ele ainda nos orienta e nos aconselha, escolhe a bênção, né? E o escolher a bênção é obedecer, né? É obedecer. Nossa, que palavra. E isso que você está falando é tão importante porque eu posso falar muito, né? Deus colocou para nós, né? A bênção, a maldição. Você escolhe o que você quer. Isso. Cumprir esses princípios, começar a cumprir a Torá. E você entendeu isso, fez uma diferença tremenda na sua vida. Ou seja, deu um 360, né? Muito, muito. Uma coisa muito importante que eu gostaria de colocar é sobre as normas, regras e leis que Adonai colocou a respeito da alimentação, que é muito importante. Para você não foi difícil isso conseguir cumprir, houve resistência, não? E, na verdade, quando eu comecei a ouvir sobre as normas alimentares, né, eu tive que fazer uma escolha. Porque a gente vem de uma cultura que, por exemplo, comer carne de porco era uma coisa normal e era uma coisa saborosa, né? Era uma carne fácil de fazer, né? Mas eu decidi, e eu acho que isso é
que faz a diferença é a gente decidir. Eu decidi, quando eu estudei também com o pastor, que a gente passou lá por Levíticos. E foi muito bem passado, muito bem orientado. Sobre as normas, né, daquilo que Deus preparou para nós, né, e com toda a parte, né, de estudo da ciência que a enfermagem estuda, né, a gente pode perceber que Deus quer só o melhor para nós, né? Então, esses animais que Deus nos proibiu de comer, não é para o nosso mal, é para o nosso bem. Aleluia. Né? E eu passei, então, a ir me organizando e, aos poucos, o primeiro cuidado que eu tive em relação à alimentação foi tirar a carne de porco. Foi o primeiro de todos. Foi o primeiro de todos. Tirei todo a carne, todo o derivado de porco, né? Eu não comi mais. E depois, o segundo foi misturar leite com carne com a carne, né? De boi, gado ou qualquer enfim, outro animal, né? Com exceção do frango, daí dá para misturar. Sim. E isso foi uma mudança até no meu pensar, na minha avaliação do que eu lia na Torá. Parece que as coisas saltavam. A palavra salta e te dá uma outra visão. E aí eu pensar, puxa, mas eu já li isso, nunca enxerguei essa palavra do jeito que eu estou enxergando agora. Então, a primeira foi a carne de porco e depois essa segunda de não misturar a carne com leite. Mas isso eu tomei para mim. Porque sou eu que estou fazendo isso. Na minha casa ainda não há essa unanimidade, né? Mas eles me respeitam. Todos eles, meu marido e minha filha, então, eles vão comprar uma pizza, eles compram uma pizza de frango para mim, ou de brócolis. Não compram de calabresa pra mim. Porque eles sabem que se eles comprarem de calabresa, eu não vou participar. Não vai participar. Né? Eu não como cachorro-quente. Né? E se eu vou comer um X, é X de frango. Ou eu peço para tirar o queijo. Né? E olha, muito interessante, quem puder provar um X de carne sem queijo, é uma delícia e é leve. É leve. E, além de tudo isso, a gente não peca contra o eterno. Né? A palavra de Deus diz que quando a gente come o porco, né, a carne de porco, a gente fica impuro. Ou toca, né? Não é só comer, é tocar também. Né? Então, não adianta eu não comer, mas se eu preparar o porco, se eu cortar o salamito, eu estou tocando a carne de porco. Eu fico impura até a tarde. E se eu ficar impura até a tarde, eu fico fora da presença de Deus. Porque está escrito que os impuros não podiam se chegar ao tabernáculo. Então, eu não quero ficar nem um minuto fora da presença de Deus. Glória a Deus. Então, naquilo que eu tenho conhecimento, que eu tenho discernimento, né? Eu não quero. Pode ser que por uma situação de alguma falha, algum pecado oculto que eu não tenho conhecimento ainda, porque eu não conheço toda a Torá, né? Aconteça. Mas naquilo que eu já tenho conhecimento, eu não quero ficar fora da presença de Deus, porque eu penso, bom, até a tarde na viração do dia. Mas e se eu precisar de uma petição durante às 3 da tarde? E você conhece bem a justiça, sabe como é que é? Isso! Eu não vou poder estar. Não vou poder estar apta. É como se fosse uma pessoa que fosse escalada para o júri, né? E no meio da sessão descobrisse que ela era parente do acusado, o júri ia se dissolver. Né? Então, eu entendi isso. Que o que depender de mim, que eu puder fazer, que depende de mim, porque a gente tem a parte da gente, né? De escolha e de ação. Então, eu vou fazer. Olha só que benção. E o mais interessante é que dentro de casa, né, ou seja, que nem você falou, respeitam você, e eu creio assim, que é tudo uma questão de tempo.
né? As Isso. mudanças. E você sentiu mudança em você. Não só no pensar, mas na sua própria a saúde também. Você sentiu que houve mudança, né? Ou seja, a questão da própria Torá, em você ler, você viu essa diferença toda. Sim, eu vejo assim que a Torá, ela, quando ela entra no coração da gente, ela vai transformando de dentro para fora. E quando a gente tem algum problema de saúde ou algum pensamento que nos leva a pensar em algum problema de saúde, a gente tem que recorrer à Torá, né? Então, há pouco tempo, eu estava sentindo dores no peito. E aí vinham aqueles pensamentos, porque tinha história Normal, né? familiar de Sim. infarto, né? E aí eu disse, bom, eu não posso negligenciar o médico, eu vou ir no médico, né? Porque eu sou enfermeira, eu tenho que ir no médico. Sim. Mas eu comecei a orar e pedir para Deus, né? Eu disse, Senhor, eu não sei o que eu tenho, mas eu sei que, assim como tem um especialista em cardiologista, tem um anjo especialista em cardiologista também. Amém. Né? Se tem um especialista de angiologia, de vasos, tem um anjo especialista. Então, eu te peço que o Senhor coloque esse anjo em todos os meus vasos, limpa todos os meus vasos, dá força para o meu coração. E assim eu ia fazendo. Não sei se você sabe, mas tem. Sabia disso? Bom, eu imaginei... O apóstolo, inclusive, até tem cursos, treinamentos específicos sobre a questão dos ministérios dos anjos. E tem a sala dos órgãos. A sala dos órgãos, eu já li, eu ouvi falar, né? Mas assim, tão então, específico, vê que é interessante, né? E você fazer o natural, você fazer para te ver assim que é o Espírito Santo trabalhando na sua vida. Isso. É muito bom, porque se eu me vejo numa situação de angústia, de perigo, eu vou orar em línguas, eu não sei o que é, então eu vou orar em línguas. Eu vou orar e isso vai se resolver, né? Que bênção isso. E dentro disso, ou seja, tudo aquilo que já mudou na sua vida, tudo aquilo que você já explicou pra gente aqui, já contou um pouco do teu testemunho, obviamente está fazendo as festas e você está aqui com a gente, né? Hoje. Estou fazendo as festas. Para quem não sabe, a gente começou toda a nossa conversa aqui. A Ângela também faz parte da Tabernáculos Online. Isso. Né? Ou seja, ela é uma das nossas membros, né? Um dos membros aqui da Tabernáculos Online. E ela veio de Porto Alegre. Isso mesmo. E especificamente, já não é a primeira vez, toda vez que sempre tem uma festa, tem um evento, tem algum congresso que ela pode vir, você vem. Eu venho. E esses dias de festas aqui da Festa Tabernáculos e outras festas que você vem, cumprir essas festas, para ti, como é que tem sido isso? Bom, então eu vou contar alguma coisa antes para poder fazer o encaixe. Tranquilo. Então, quando a gente não tem a visão de Sião, a gente comemora festas seculares. Exatamente. Né? E acha tudo normal. E acha tudo normal. Natural. Dia das Mães, Dia dos Pais, Natal, né? Dia das Crianças, né? Então, eu fui aprendendo com o apóstolo Aguinaldo sobre o que representavam essas festas, né? E eu decidi que eu não iria mais comemorar essas festas. E sempre eu deixo a minha família à vontade. A escolha é deles. Eu fiz a minha escolha de não comemorar. E foi muito difícil no Dia das Mães, não para mim, mas para as minhas filhas, que estavam acostumadas de ir para a casa da mãe almoçar. E levar presente. Eu digo, eu não quero nem presente. Me deem presente em outra situação. Não no Dia das Mães. Não no Dia das Mães. E nos Dia dos Pais, eu também disse, olha, não vou comemorar Dia dos Pais. Né? Mas mesmo assim, a minha filha foi lá, fez um almoço para o meu marido, né? E esse foi um ponto que me fez sair em 2023 da igreja que eu congregava. Porque eu já tinha, de alguma maneira, me esquivado do Dia das Mães.
eu tinha, de alguma maneira, me esquivado do Dia dos Pais, porque eu era do Ministério Infantil, né? Então, e aí iria vir, era setembro isso, iria vir o Dia das Crianças. Eu disse, puxa, eu não vou conseguir me livrar disso, né? Eu tenho que me decidir. Foi aí que então eu fui, conversei com o meu pastor, expliquei e migrei somente para o Tabernáculos Online. Então aí eu fiquei membro do Tabernáculos Online, né? Também no Natal e Ano Novo também não comemoramos, né? Árvore de Natal já não tem há muitos anos na minha casa, mas se fazia ceia, se comemorava no Natal, Ano Novo. E esse ano eu disse, olha, vocês querem comemorar, vocês comemoram, mas eu não vou participar. E foi uma decisão minha. E eu quero manter, e eu peço para o Senhor que o Senhor me ajude em todos esses momentos, para que eu firme os meus passos naquilo que a Torá ensina, para que eu não vacile, para que eu não deixe de seguir a Torá, né? E eu fiquei muito feliz com isso. Então, eu também aprendi na Torá, né? A Torá, a gente aprende tudo. A gente aprende tudo. Então, eu aprendi na Torá uma coisa, que a gente tinha que vir no mínimo 3 vezes ao ano na presença do Senhor. E aí era em Pessa, em Shavuot e em Tabernáculos, Sucote. Bom, só que quando eu percebi isso, eu não consegui vir em Pessas, porque foi depois que eu aprendi. Mas eu consegui vir em Shavuot, né? Fiz a contagem de Homer. Amém. E eu consegui vir em Tabernáculos. E olha só que coisa interessante. Nesse período de Tabernáculos, havia uma colega minha que estava de férias. Eu não poderia tirar férias. Mas ela saiu desse período. E eu pude. Então, quando ela saiu, fui lá e já registrei esse período. E deu bem certo. Porque eu volto para Porto Alegre agora na quinta-feira, dia 24. E dia 25 eu já começo a trabalhar, às 8h30 da manhã. Né? E eu fiquei muito feliz. E eu quero também contar, olha, eu estou muito tagarela, né? Não. Eu estou muito tagarela. O compartilhar a vida é quem está compartilhando vida, né? Não sou eu. Isso é muito bom. E, assim, ó, e é tão gostoso, gente. E eu creio que você que está aqui com a gente, de ouvir isso, da dependência, isso tudo é uma dependência. E crer na palavra. Isso. Você não só uma questão de dependência, né? Mas obediência. Obediência. Então a tua obediência traz resultados. E não são só resultados agora. Agora você já está colhendo algumas coisas. Isso. Mas o geracional vai ser muito maior. Amém, amém. Eu espero, né? Porque espero muito isso. Exato. A gente tem aprendido, a gente tem visto muito isso. E eu digo pelos nossos irmãos, enfim, né? Todos nós que a gente sempre comenta, eu posso falar muito sobre isso. Que tudo o que está sendo feito hoje, e claro que quando a gente fala sobre Tabernáculos Online, na verdade, Ministério Tabernáculos hoje são todos iguais, né? Tanto local quanto online, onde você estiver. Isso é independente. A gente fala online só por uma questão de localização, mas todos pertencem ao Ministério Tabernáculos. E a gente vê que aquilo que está sendo construído, o teu testemunho no Compartilhando Vida, este programa Compartilhando Vida, ele existe há já mais de 2 anos. Entretanto, teve um período e agora teve um período que houve uma pausa. Estamos retomando. E essa retomada e este testemunho, pode ter certeza, vai chegar e tocar muitas pessoas. Amém. Porque eu fiquei assim muito impressionado pela tua dedicação, não só pela tua dedicação, pela tua entrega e obediência. Então, assim, eu vou contar sobre o Shabat. Então, eu não... O Shabat eu não comemorava o Shabat, porque no horário do meu trabalho era do meio-dia às 7 da noite. Então, quando é um instrumento, é um setor de justiça que eu trabalho, no final do ano se entra em recesso. Então, a partir do dia 20 de dezembro até o dia 6 de janeiro, entra em recesso. Foi a época que eu, conversando com meu marido, começamos a comemorar o Shabat na minha casa.
né? Aprendendo, né? Aos pouquinhos. Aos Faz pouquinhos, parte. né? Mas É com assim. o coração voltado para aprender sobre Glória o a Deus. Shabat. E até agora, abril, mais ou menos, março ou abril, tinha esse horário do meio-dia. Aí começou, em janeiro sempre começa o horário de verão lá, que daí o horário de verão é de segunda a quinta, do meio-dia às 7, mas sexta-feira a gente pega às 8 às 15h30. Então, perfeito, né? Vai para casa, prepara a mesa, né? Prepara alguma coisa. E eu compro muito, porque eu não tenho tempo de preparar. Então, eu compro as coisas para o Shabat, né? Então, sempre lembrando das coisas que não pode ter na mesa do Shabat, né? Fazendo as restrições necessárias. E aí, então, fui aprendendo a fazer o Shabat. Aí, chegou lá por abril, mudou. Eles determinaram que todos os dias deveria ser do meio-dia às 7, porque esse é um modo que a gente tem 8 horas de trabalho e com mais meia hora de almoço seriam 8 horas e meia de trabalho. E fazendo do meio-dia às 7, diminui o tempo, tu faz 7 horas corrido. E aí eu fui na minha coordenadora e pedi, olha, eu quero continuar no horário das 8 horas até as 15h30 para eu poder... Daí eu expliquei para ela sobre o Shabat, né? Ela tinha já uma vivência, porque ela tinha um enteado que a esposa era judia, então ela já conhecia sobre o Shabat. Nossa, que legal. Mas ela disse assim, não tem como, porque o coordenador não permite que haja mudança de horário. Né? E daí, conversando com ela, assim, ao menos que tu volte para o outro horário. O horário antigo, das 8 horas e meia, se eu volto. Se tu me garante que eu vou chegar aqui na sexta-feira e eu vou sair no horário que eu quero sair, eu fico. Daí disse, mas e daí como é que tu vai ficar lá no outro horário? Porque eles precisam que fique aberto até às 19h. Eu disse, não, eu pego das 10h30 às 19h, de segunda a quinta, e sexta eu pego 8h30 às 17h, porque daí dá tempo de eu chegar em casa antes das 18h, acender as velas para depois fazer o Shabat, né? E foi assim. E eu vejo assim que é uma bênção, cada dia é uma bênção. Eu sei que ainda tem muitas coisas que eu tenho que melhorar, que eu tenho que aprimorar, que eu tenho que aprender. Mas foi um ganho, assim. E é o dia que eu descanso, que eu leio a palavra, né? Que eu medito. E as pessoas já estão acostumadas, né? Já estão acostumadas. E que é o dia que eu não faço faxina, que eu não lavo roupa, que eu não faço limpeza na casa. Mas depois, sábado, depois das 18h eu começo a funcionar. E sábado, depois das 18h, e domingo são os dias que eu mais trabalho em casa. Faço todas as minhas faxinas, minhas limpezas. E tem sido uma bênção. Cada dia tem sido uma bênção. E eu tenho colhido muitos frutos. Alguns eu nem posso contar ainda porque não estão 100% concretizados. Vamos deixar para um outro dia, né? Que bênção, que legal. Então, das festas, eu aprendi aqui na Torá que eu teria, né, que vir 3 vezes no ano na presença do Senhor. E eu comecei a me organizar para isso. E eu aprendi uma outra coisa, que a gente não pode chegar de mão vazia. Então, eu venho e sempre trago alguma coisa na minha mão. Não é para... se beneficiar, se me beneficiar ou alguma coisa, não, é cumprimento da palavra, né? Então eu sempre trago alguma coisa, porque cada livro, cada coisa que eu apresentei, o apóstolo, não é só para ele, é para todos nós, porque ele vai transbordar na vida de vocês depois, né? Amém. Então, eu estou muito feliz por estar nessa congregação, por participar. E brevemente teremos outros testemunhos para contar sobre o que Deus tem feito. Mas precisa, né, se concretizar para que eu possa, então,
transbordar na vida de vocês tudo que Deus tem feito na minha vida. Amém, glória a Deus. E tudo é um processo, na verdade, né, tudo é um processo. Ângela? Tudo é um processo. Se você está passando pelo processo, você descobriu, né, vamos dizer assim, há quase 2 anos praticamente. Isso, quase. Nesses 2 anos você então foi cumprindo. Mas o mais importante, você entendeu a Torá, você obedeceu, você começou a cumprir, né, os mandamentos, os princípios, as ordenanças. Ou seja, você está cumprindo a risca. E você está vendo essa mudança completa na sua vida primeiro. Isso. E aí depois vem a E geração. assim, desculpa eu te interromper. Capaz. E assim, uma coisa muito importante. A gente sempre tem uma ideia de que falar mal da vida dos outros é só inventar alguma coisa ou falar uma mentira. Que quando a gente fala mal da vida dos outros e aquilo é uma verdade, não é falar mal. E é através da Torá e através nessa Torá que tem a explicação dos rabinos, eu entendi que falar mal dos outros também é quando a gente fala de uma coisa que é verdade. E isso era uma coisa que precisava ser consertado na minha vida. E eu tenho feito isso, tenho tentado estar alerta e atenta para não pecar contra o Senhor. Porque como está escrito aqui nos comentários dos rabinos, aquele que fala mal é como se fosse um assassino, mata a pessoa que ouve, a pessoa de quem se fala e a pessoa que fala. Então eu não quero mais isso na minha vida. Amém. Então eu tenho lutado e buscado isso para que isso não aconteça mais na minha vida. Nossa. É isso. Gente, poderoso demais. Eu estou muito feliz em te receber aqui, em receber você no nosso Compartilhando Vida. Eu quero que você deixe, você já deixou um recado, né? Mas eu quero que você deixe uma mensagem, aquele do fundo do coração, assim, que você vê que sabe que... E a gente, as próximas festas, eu creio que você, em nome de Jesus, vai estar aqui, em nome de Yeshua, vai estar junto com a gente aí, né? Mas para aqueles que têm essa vontade de vir, as pessoas que querem realmente estar cumprindo, assim como você está cumprindo a Torá. Bom, eu quero dizer para vocês que nós precisamos tomar uma decisão, né, de cumprir a palavra de Deus, de cumprir a Torá. E tem um versículo: buscar em primeiro lugar, né, o reino dos céus, e todas as vossas coisas serão acrescentadas, né? E eu vejo isso, que isso é uma realidade na vida da gente, né? E uma coisa muito importante é, muitas vezes a gente aprende a palavra de Deus, a gente tem consciência da verdade, mas por alguma coisa a gente não quer seguir. Uhum. Né? Então eu vejo que a gente precisa desarraigar dessas coisas que são do passado, para a gente poder seguir livre o caminho do Senhor. Entrega o teu caminho ao Senhor, confia nele e o mais ele fará. Esse é o meu recado para vocês. Amém. Obrigado. Obrigado, Ângela, mais uma vez. Até a próxima. Vai ter outras. Até a próxima, vai ter outra. E então, logo, tá né? Obrigado, queridos. Esse é o nosso Compartilhando Vida, compartilhando a vida de Deus, a Torá, né, no seu coração, no nosso coração. E pode ter certeza, outros testemunhos, muitas outras palavras ainda virão. Abraço, até o próximo.